cumprimento a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, te convido a você se inscrever em nosso canal, deixar aí o seu joinha, compartilhar para os seus amigos a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, vamos continuar a sequência de estudo da Escola Dominical. Nós estamos estudando, amados queridos irmãos, o seguinte tema nesse terceiro trimestre: os ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecede a volta de Jesus Cristo. Nós vamos estudar, queridos amados irmãos, a lição 6, que vai falar o seguinte tema: a sutileza das ideologias contrárias à família. Antes de nós entrarmos nesse assunto, vamos recapitular as lições anteriores. As lições anteriores, queridos amados irmãos, nós estudamos sobre a lição 1, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Então, nós vemos que a palavra sutileza, ela é um adjetivo que qualifica a pessoa ou algo delicado. Nós vemos que Satanás, ele não vem de chifres. Satanás, amados queridos irmãos, ele vem suave para enganar. A Bíblia diz que vai ter que enganar até os próprios escolhidos. A lição 2, nós estudamos sobre a sutileza da banalização da graça. Nós sabemos que a palavra graça significa favor imerecido. Nós sabemos que Jesus Cristo ele morreu na cruz por nós, deu em nosso lugar. Amém? A lição 3. Nós estudamos sobre a sutileza da imoralidade sexual. Então nós falamos sobre que o casamento ele é constituído por Deus. Então fora do casamento é prática contra o próprio corpo. Nós vemos, amados irmãos, que aqui a revista está falando que é o pecado de prostituição, de adultério. A lição 4, nós estudamos sobre a sutileza do... Deixa eu olhar. Espera um pouquinho, mais. Nós estudamos sobre a sutileza da normalização do divórcio. Então, amados irmãos, nós vemos que o que Deus ajuntou não separa o homem. Então, nós vemos aqui, o homem pode até divorciar, mas não pode casar novamente. A lição 5, nós estudamos sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. Então, nós vemos que o materialismo, ele só crê nas coisas que é matéria, das coisas materiais. E o ateísmo é a pessoa ateu que não acredita na existência de Deus. E hoje, amados queridos irmãos, nós vamos estudar a lição 6. Então, nós estamos só relembrando aos irmãos as lições que nós estudamos. E hoje nós vamos estudar a lição 6, que vai falar o seguinte tema: a sutileza das ideologias contrárias à família. O texto áureo fala o seguinte: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Está no livro de Gênesis 2:18. Você que tem a Bíblia, abra sua Bíblia em Gênesis 2:18. Vamos ver o que está escrito aqui. Que fala o seguinte: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja diante dele. Nós vemos, amados irmãos, que o capítulo 1, nós vemos que Deus ele criou os céus e terra. Nós vemos que ele criou os céus, o espaço, a terra, a matéria. Nós vemos que aqui fala a criação do Deus e a da terra e de tudo que nele se contém. Então nós vemos que Deus ele já existia antes da criação. E, amados queridos irmãos, nós vemos que no capítulo 2, aqui fala que ele terminou a sua obra, a sua criação no 7º dia. Então aqui fala, e havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de tudo que ele tinha feito. Então,
ele começou primeiramente, criou os céus e a terra no princípio, depois criou a luz. Nós vemos aqui, amados irmãos, que ele criou primeiramente, primeiro dia, a luz, o segundo dia, os céus e a água, separação das águas. O terceiro dia, terra e mares e a vegetação. O quarto dia, sol e luas e estrelas para governar o dia e noite, as estações, os dias e anos. O quinto dia, peixes e pássaros para encher as águas e os céus. O sexto dia, animais para encher a terra, homem e mulher. Então, nós vemos que no sexto dia ele criou homem e mulher. Então, no sétimo dia, ele descansou, ele terminou toda a sua obra. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o casamento, ele é de Deus. Então, nós vemos aqui fala, ó, verdade prática, dentre os muitos privilégios que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles que, na natureza ideológica, que planejam destruir a família. Então, nós sabemos que a família é um projeto de Deus. E nós vemos, amados irmãos, então, nós vemos que Deus, ele criou primeiramente os céus e terra, criou primeiramente a luz, foi no primeiro dia, e no sexto dia ele criou o homem e a mulher. Nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo... No capítulo 2, perdão. Capítulo 2, a partir do versículo 18, que fala o seguinte: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal, do campo e todas as aves dos céus, trouxe a Adão. Para este ver, lhe chamaria todo que Adão chamou toda alma vivente. Isso foi seu nome. E Adão pôs o nome todo gado e as aves dos céus, e todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutor que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe Adão. E disse a Adão, essa é agora o osso dos meus ossos, carne do meu carne, essa será chamada varoa, por quanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se a essa mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher não se envergonhavam. Então, amados irmãos, nós vemos aqui como Deus ele criou, primeiramente, o homem e a mulher. Nós vemos que o texto está dizendo que Deus ele criou primeiramente o homem. Nós vemos, amados irmãos, que Deus fez cair um sono pesado sobre o primeiro homem, que é Adão. Nós vemos que a Bíblia diz que ele adormeceu. No momento que ele adormeceu, Deus fez a cirurgia plástica em Adão. Tirou uma das suas costelas e fez a mulher, a Eva. E nós vemos, amados irmãos, que a família ela é projeto de Deus. Então nós vemos que a família, o casamento é instituição divina. Então nós vemos aqui, ó, o texto 18 fala o seguinte: E diz o Senhor Deus, não é bom que esteja só. Olha pra você ver, não é bom. Nós vemos que Deus viu que o homem não podia estar só. Ele precisava de quê? De uma adjuntora. Precisava de quê? Uma companheira. Então, nós vemos, amados irmãos, que Deus, ele fez primeiramente o homem. Então, o homem, ele precisa ajudar a mulher. Nós vemos que a mulher é um vaso frágil. O homem, ele é o cabeça. Então, nós vemos aqui, amados irmãos, que fala o seguinte: a verdade prática fala o seguinte: dentre os meus perigos da sociedade contemporânea, estão aqueles que a natureza ideológica que planeja destruir a família. Então, nós vemos que o inimigo, ele quer destruir a família, quer destruir o casamento.
Nós vemos que o casamento ele é instituição divina. Nós vemos que tudo que é fora do casamento é pecado contra o corpo, como nós estudamos as lições anteriores sobre a imoralidade. Nós falamos sobre o divórcio. Então, amados irmãos, nós devemos estar sempre na presença do Senhor. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Então, nós vemos aqui, amados irmãos, primeiramente, Deus fez a criação, fez o quê? O princípio de tudo. No capítulo 2, nós vemos que Deus ele terminou a sua obra. No capítulo 3 foi a queda do primeiro homem. Então, nós vemos, amados irmãos, que a introdução fala o seguinte: a família é um projeto especial de Deus. Aqui está no plano de aula. Então, amados irmãos, que fala, em sua soberania, ele estabeleceu fundamentos que trazem estabilidade a essa magna instituição. Monogamia. Então, nós vemos que monogamia é homem e mulher. Então, nós vemos, amados irmãos, que a apologética, ela defende os princípios bíblicos. Então, nós vemos aqui que Deus, ele fez macho e fêmea. Fez o quê? Masculino e feminino. Então, amados irmãos, a leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18 ao 24. Não vamos ler, amados irmãos, por causa do tempo. Então, nós temos 4 objetivos aí, os seus tópicos e os seus subtópicos. O objetivo é falar o seguinte: abordar a família como um projeto especial de Deus. Olha para você ver, a família é um projeto especial de Deus. O segundo ponto, o segundo tópico, fala o seguinte: elencar os fundamentos da família cristã. O terceiro tópico vai falar o seguinte: esclarecer a sutileza da nova configuração familiar. E o quarto subtópico, apontar os princípios bíblicos para uma família sólida. Então, nós vamos, amados irmãos, falar um pouquinho sobre a família. Então, aqui a introdução fala o seguinte: nessa lição mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Tratamos aqui também dos perigos que rodam a família cristã, velhas práticas como infidelidade conjugal. Então, amados irmãos, isso tem acontecido sempre nos dias atuais, a infidelidade conjugal. Então, amados irmãos, o casamento, ele é constituído por Deus. Nós vemos que Deus, ele aprova o casamento. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, que aqui fala: há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal algo natural e normal. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus, ele fez o homem e a mulher. Então, nós vemos que o sexo dentro do casamento é bênção. Fora do casamento é pecado. Então, amados irmãos, nós vemos que nós estudamos na lição anterior sobre o adultério. Antes, no Brasil, o adultério era crime. E hoje não é crime mais, mas continua sendo pecado. Então, amados irmãos, nós vemos que a família, ela é bênção do Senhor. Como nós lemos lá no livro de Salmos, 128, abra sua Bíblia aí. No livro de Salmos 128, que fala o seguinte, bem-aventurada, o tema vai falar o seguinte: antes nós lemos o texto aqui, o tema fala o seguinte: Deus é verdadeiro cabeça do lar. Ele recompensará sua devoção com paz interior. Esse salmo é chamado de oração de casamento, porque era frequentemente cantado nos casamentos dos israelitas. Então, amados irmãos, aqui está falando, esse salmo é a oração para o casamento. Então, nós vemos aqui, vai falar o seguinte, Salmo 128, nós vamos ler o texto todo, amém? Que vai falar o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera
aos lados da tua casa e dos teus filhos, como plantas da oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos paz sobre Israel. Então, amados irmãos, nós vemos que a família, ela é abençoada. Então, nós vemos aqui, amados irmãos, continuando aqui, mudou o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Então, amados irmãos, nós vemos que a infidelidade, a traição, o pecado, a prostituição, o divórcio é um veneno. Nós vemos que a Bíblia diz que Deus ele odeia o divórcio. Então, amados irmãos, nós devemos vigiar, devemos estar sempre alerta. Precisamos preservar o nosso casamento, porque o casamento, amados irmãos, ela é instituição de Deus, é divina. E aqui fala, ó, família é um projeto de Deus, uma constituição divina. Quando consultamos pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu, portanto, o que Deus juntou não separa o homem. Então, amados irmãos, aqui está falando, parte B, amados irmãos, é parte B do versículo. Então, o que Deus ajuntou não separa o homem. Então, 19:6. Vamos ler aqui esse texto aqui. Os irmãos que não têm a revista, vamos ler aqui para os irmãos também entenderem. Amém? Que vai falar o seguinte, ó. Assim não são mais dois, mas uma só carne. A parte B, eu estava falando assim, a parte B, amados irmãos, aqui é a parte A, até só carne. A parte B é esse aqui, ó. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Então, amados irmãos, nós vemos que então, aqui nós vemos que Jesus, ele enfrenta os conflitos líderes religiosos, os fariseus. Os fariseus, nós vemos que eles eram incrédulos. E nós vemos que Jesus, ele ensinou ali sobre acerca do casamento, do divórcio. Então, aqui, amados irmãos, aqui fala, ó. E mais com essa fala, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina. Foi Deus que não o homem que criou. A família, portanto, é a criação de Deus. Então não foi o homem que fez, mas foi Deus. Então Deus, ele fez todas as coisas. Então aqui fala, ó, ele tem um projeto para a humanidade e nele Deus incluiu a família. Ele tem um plano para a igreja. Nele, nós sabemos que a igreja também é uma família. Então, amados irmãos, como nós temos problema em nossa família, nós também temos problema na igreja. Então, como nós estamos bem com a nossa família, nós estamos bem com Deus e com a igreja. Então, amados irmãos, nós sabemos que a família ela é um projeto de Deus. Então, nós vemos aqui, qual eu estava lendo para os irmãos aqui no início, que Deus fez primeiramente o homem. Nós vemos que Deus, ele fez tudo perfeito. Nós vemos que as células, os troncos, nós vemos, amados irmãos, todo o nosso organismo foi feito por Deus. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, ó, é criação de Deus. Este fato mostra que a importância que a família. Então, amados irmãos, a família é um presente de Deus. Então, Deus, ele constituiu a família. E aqui fala, a célula manter na sociedade. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Vamos aqui de novo no livro de Gênesis 2:24. Vamos ler aqui Gênesis 2:24. Fala o seguinte: portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, amados irmãos, serão ambos em uma só carne. Então, nós sabemos que o corpo do homem pertence à mulher e da mulher pertence ao homem. Então, aqui está mostrando como que Deus criou a mulher, como que Deus criou o homem. Nós vemos que Deus, ele fez através do seu poder. Nós sabemos os atributos de Deus. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Então, através da onipotência de Deus,
Deus criou primeiramente o homem, depois a mulher. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus ele fez tudo perfeito. Nós vemos que Deus ele fez o homem para ser adorado. Nós vemos que Deus fez tudo, fez o cérebro, fez o organismo, o coração, o pulmão, foi tudo que Deus fez. E nós vemos, amados irmãos, que as células também foi Deus que fez. Então, nós vemos aqui, amados irmãos, que aqui fala, a família é uma instituição divina e por isso a célula manter na sociedade. Então, amados irmãos, Deus ele fez tudo perfeito. Então, Deus fez masculino e feminino. Então, a Bíblia diz, encher-se a terra e procriar. Então, encher a terra é ter filhos. Então, amados irmãos, aqui fala o segundo ponto, o segundo tópico fala o seguinte, fundamento da família cristã. O casamento monogâmico e heterossexual. No contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico. Isto é indivíduo, só pode ser cônjuge. Então, nós vemos, amados irmãos, monogâmico é um só, não é dois, nem é três. Nós lemos lá no texto de Gênesis, capítulo 2. Capítulo 4. Gênesis 4. Gênesis 4, versículo 23, fala o seguinte: e disse Lameque às suas mulheres, Adá e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, um jovem por me pisar. Nós vemos aqui, amados irmãos, que Lameque, ele teve duas mulheres. Então, amados irmãos, nós vemos que aí começou a bigamia. Aí nós vemos, amados irmãos, que aqui já começou a queda do primeiro casal. Então, a queda começou e veio o pecado. Nós vemos que Caim e Abel, nós vemos que Caim matou Abel. Foi o primeiro homicídio. E nós vemos, amados irmãos, no capítulo 5, fala também sobre os descendentes de Adão, a genealogia. Então, a genealogia é a descendência. Então, amados irmãos, nós vemos que, primeiramente, amados irmãos, nós vemos que o casamento, ele é monogâmico. Então, é um casamento. Então, não são dois, não são três. Nós vemos que no capítulo 4, que nós lemos aqui, antes nós lemos o capítulo 5, nós falamos sobre o descendente de Adão, o capítulo 4 vai falar sobre o nascimento de Caim, Abel e Sete. Nós vemos, amados irmãos, que aqui foi a primeira matança a qual Abel ele fazia para o melhor sacrifício para Deus, a melhor oferta, e Caim, Deus não recebeu a oferta de Caim. Então Caim ele ficou irado e através do pecado, da ira, ele matou Abel. E nós vemos, amados irmãos, então no capítulo 4 nós vemos que começou o primeiro homicídio. E nós vemos, amados irmãos, e depois foi continuando a queda do homem. Então o pecado, ele entrou. E nós vemos que aí começou também a bigamia. Então, aí nós vemos aqui, continuando lendo aqui. Aqui foi, amados irmãos, no Antigo Testamento. Nós sabemos que o Antigo Testamento, ele é hebraico. E no Novo Testamento é grego. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, a poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida. Então, nós vemos que poligamia são vários. Nós vemos que no Antigo Testamento, nós vemos que Salomão, ele tinha várias mulheres. Nós vemos que ele tinha 700 princesas e 300 concubinas, 1000 mulheres. Nós vemos, amados irmãos, Deus não aceitava o pecado, ele tolerava. Nós vemos que Deus nem aceitava nem a bigamia, nem a poligamia. Deus aceitava
o casamento monogâmico. Então aqui fala, ó, da mesma forma, o casamento bíblico é heterossexual. Isto é constituído por um homem ou uma mulher. Então não são 2 casamentos, 3 casamentos, 4. Nós, amados irmãos, quando o homem casa, é só a morte que pode separar. Quando o homem morre e a mulher está viva, a mulher pode casar novamente depois da morte. Mas quando o homem está vivo, a mulher está viva, não pode casar novamente. A Bíblia diz que comete adultério. Então, nós vemos aqui, amados irmãos, que a apologética, ela defende os princípios bíblicos. Então, nós vemos que a Bíblia fala claramente que Deus fez macho e fêmea. Então, nós vemos aqui, ó, por isso Jesus disse que criou o homem e a mulher. Isso mostra que gênero baseado no sexo biológico. Então, Deus, ele fez um único sexo, um único casamento. Então, aqui fala, ó, o casamento dele é heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea. Então, masculino e feminino. Subtópico 2, irmãos. Vai falar o seguinte: o casamento indissolúvel e confessível. Outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel. Jesus disse que Deus se juntou, não separa o homem. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus, ele odeia o divórcio, Deus odeia o adultério, Deus odeia a prostituição. Mas Deus, ele aprova o casamento. Então, o casamento, ele é abençoado por Deus. Então, amados irmãos, aqui fala, ó, já foi dito nesse trimestre que Jesus reconheceu a classe da execução, o adultério, como um acontecimento que pode pôr fim ao casamento. Então, amados irmãos, nós sabemos que o adultério é pecado contra o corpo. Então, aqui fala, nesse caso, ainda a possibilidade do perdão por parte do contraído, que faz que o casamento não seja dissolvido. Ainda a questão do abandono por parte que não é crente, segundo o apóstolo Paulo, deixa o cônjuge abandonado, não sujeito à servidão. Vamos ler aqui 1 Coríntios 7,15. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 7,15. Fala o seguinte: mas se o descrente se apartar-se, porque, neste caso, o irmão ou a irmã não seja sujeito à servidão, mas Deus chama-nos para a paz. Então, amados irmãos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo dando instruções sobre acerca do casamento cristão. Então, nós vemos, amados irmãos, que aqui fala, ó, contudo, deve observar que são execuções e não a regra. Ainda há outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão, é a questão da confidencialidade. A Escritura preceitua que não deve haver união entre o crente e o incrédulo. Vamos ler aqui 2 Coríntios 6:14. Abre sua Bíblia em 2 Coríntios 6:14. Fala o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça ou injustiça, excomunhão tem a luz com as trevas. Então aqui nós vemos que Paulo exortando sobre a santidade. Nós vemos, amados irmãos, que não pode ter jugo desigual. O homem serve a Deus e a mulher não serve a Deus. Mas, amados irmãos, o papel do cristão que deve fazer, deve ganhar essa pessoa para Jesus. E nós vemos, amados irmãos, que aqui continua falando, ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, nosso coração está debilitado. Nós está registrado em nós estamos em vossos próprios afetos. Então, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo falando que nós devemos ter uma vida santificada. Vamos aqui, amados irmãos, para continuar aqui. Que vai falar, ó, monogamia, heterossexualidade e indissolubilidade são fundamentos da família cristã.
Vamos para o terceiro ponto, terceiro tópico, que vai falar o seguinte: a sutileza da nova configuração familiar. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar. Com aqui, amados irmãos, nós vemos que aqui a declaração, mostrar para os irmãos, o livro da declaração de fé da Assembleia de Deus. Aqui fala tudo sobre a defesa dos princípios bíblicos. Amém? Depois, irmãos, se os irmãos tiverem o livro, é muito bom adquirir esse livro aqui. Amém? Vamos aí, amados irmãos. Então, fala o seguinte: isso porque não havia nem a lei aprovada no Congresso Nacional que elige sobre este assunto. A partir do entendimento firmado no STF, em maio de 2011, o Superior Tribunal de Justiça, STF, determinou em outubro daquele ano que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos, para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios. O Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução que regulava o tratamento de proíbe o casamento civil. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus, ele aprova o casamento. Então, Deus não aprova casamento do mesmo sexo. Deus não aprova isso. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus, ele aprova o casamento. E aqui, amados irmãos, nós vemos o texto falando claramente que criou primeiramente o homem e a mulher. Então, nós vemos, amados irmãos, que Deus, aí ele fala, e Deus o abençoou. Deus abençoou. Então, os irmãos me perdoam que está um barulho aqui, que o vizinho está trabalhando aqui do lado, amém? Vamos continuar aqui, amados irmãos, vou falar o seguinte: a sexualidade não binária, uma pessoa não binária, é aquela que não se percebe como pertence a um único gênero. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão do gênero não limita o sexo masculino e feminino. Essa pessoa é qualquer. Assim, uma pessoa binária pode achar que não é homem. Aqui, amados irmãos, nós vemos que a ideologia de gênero fala sobre isso. Que o homem é mulher e mulher é homem. Mas, amados irmãos, nós não acreditamos, nós acreditamos na Bíblia. Então, Deus não criou dois homens, duas mulheres para se casar, não. Deus criou macho e fêmea, criou mulher e homem. Então, amados irmãos, vamos aqui para o quarto tópico, que fala o seguinte: princípios bíblicos para uma família sólida. O papel dos pais. Os pais têm um papel predominante na formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores dos seus filhos. A educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípios e valores ensinados pela palavra de Deus. Então, amados irmãos, então o papel dos pais é ensinar a palavra de Deus, ensinar os princípios bíblicos. Nós vemos que aqui fala sobre os valores também. Os pais devem ensinar aos filhos os valores, o caminho que o filho deve andar. Então, aqui fala o papel da igreja. Além disso, que as famílias fortes fazem igrejas fortes. Contudo, o universo também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem família. Então, mais irmão, igual eu estava falando no princípio, quando nós estamos bem com a nossa família, nós estamos bem com Deus e com a igreja também. Então, a igreja também é uma família. A igreja também, ela é de Deus. Então, nós vemos que aqui fala, onde a família pode ser curada, é a missão da igreja. Também curar uma sociedade doente. Por outro lado, uma igreja doente não colherá distância. Então, a função da igreja também, amados irmãos, é ajudar as pessoas. Então, sabemos que a igreja também é família. Então, aqui fala, uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte de sua vida. Isso significa que uma família forte faz parte da igreja. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto onde os valores cristãos são transmitidos. Então, amados irmãos, nós como pais devemos ensinar os nossos filhos os princípios bíblicos, ensinar para eles a verdade, que Deus criou o homem e a mulher. Deus não criou homem para ser mulher e mulher para ser homem, não.
Deus criou macho e fêmea, como a Bíblia diz. Nós lemos lá no princípio da criação, Deus, ele criou tudo que tinha, tudo que criou o firmamento, criou as luzes, criou tudo. E nós vemos, amados irmãos, depois que ele terminou a sua criação no 7º dia, ele falou para o homem que seria para a sua imagem semelhante. Então, nós vemos que Deus, ele formou o homem, depois a mulher. Então, amados irmãos, nós devemos pregar a verdade, pregar que Deus, ele criou. Nós vemos que aqui fala, ó, os deveres da família cristã. Em Epístola aos Efésios, Paulo trata dos deveres dos maridos, das esposas e dos filhos. Vamos ler aqui Efésios 5:21. Fala o seguinte, Efésios 5:21. Sujeitando uns aos outros no temor de Deus. 33. Vamos ler 5:33. Efésios 5:33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo. E a mulher reverencie o marido. Então aqui é para os dois. Nós vemos, amados irmãos, que aqui fala sobre os deveres domésticos. As mulheres devem ser sujeitadas ao vosso marido. Então, nós vemos aqui que, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o salvador de todo o corpo. Então, nós vemos, amados irmãos, que o homem, ele é o cabeça da casa, e a mulher, ela é a companheira. E nós sabemos que o homem, ele deve mandar, amados irmãos, mas com amor, amar a sua própria mulher. E aqui, amados irmãos, é para todos, homens, masculino, deve amar a sua própria mulher, como Cristo amou a sua igreja. Então, o papel é para os dois, tanto para o homem como para a mulher. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo ensinando a carta de Efésios sobre os deveres do homem e da mulher. E aqui fala, amados irmãos, os maridos devem amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então aqui fala, assim deve também os maridos amar sua própria mulher como o seu próprio corpo. Então, como você ama a sua mulher, você também está amando o seu próprio corpo. Então, amados irmãos, nós devemos preservar o nosso casamento na oração, no jejum, na consagração, na vigilância. Porque o Satanás, ele veio para, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Então Satanás quer destruir a família, quer destruir aquilo que Deus fez. Então, nós precisamos, amados irmãos, combater a ideologia, combater esses falsos ensinamentos que fala que o homem deve casar com homem, mulher casar com mulher. Não. Nós devemos, amados irmãos, nós devemos, se o homem ele é homossexual, nós devemos respeitar, devemos amar aquela pessoa, mas não devemos aceitar a prática do pecado, mas amar a pessoa devemos amar e respeitar. Então, amados irmãos, então o papel da igreja é esse, é amar a pessoa, respeitar, pregar Jesus para a pessoa, pregar que Jesus salva, Jesus cura e liberta. Nós vemos que Jesus, ele que liberta, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, amados irmãos, nós como igreja devemos ensinar às pessoas o caminho certo, o caminho que fala da salvação. Então, amados irmãos, nós vemos que o casamento, ele é bênção do Senhor. Então, o inimigo, ele quer desfazer aquilo que Deus fez. Mas nós sabemos, amados irmãos, o maior é Deus em nossa vida. O maior é Deus. Deus, ele fez. Então, o homem não pode desfazer. Então, aqui fala, amados irmãos,
na página 203, que fala, vamos ler um pouquinho, que fala o casamento, uma união matrimonial. Você que tem esse livro aqui, vamos ler aqui o livro na página 203. Aqui, amados irmãos, vai falar sobre a declaração de fé da Assembleia de Deus, a defesa dos princípios bíblicos sobre o casamento. Página 203. Aqui, ó. Sobre a família. Cremos, processamos e ensinamos que a família é uma instituição criada por Deus, imprescindível à existência, formação e realização integral do ser humano, sendo composta de pai, mãe e filho, quando houver, pois o Criador, ao formar o homem e a mulher, declarou solenemente, portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, amados irmãos, isso aqui é a criação. Deus fez a criação perfeita. Então, nós vemos que nós, como Assembleia de Deus, como pentecostais, nós pregamos sobre o casamento. Então, amados irmãos, o casamento ele é constituído por Deus. E aqui fala o casamento, união matrimonial, instituição criada por Deus, que tem os princípios reguladores e estruturadores da monogamia. Quando eu estou falando nisso aí, a monogamia é um só casamento, não são 2, são 3, nem 4, nem 5, não. É um só casamento. Então, amados irmãos, mesmo que passam lutas, mas, amados irmãos, nós temos um Deus que nos ajuda, amém? Então, amados irmãos, nós sabemos que o casamento não é só mar de rosas, tem os espinhos. Nós sabemos que todos nós passamos lutas, mas nós sabemos que a vitória ela é maior. Então, amados irmãos, a família é constituída de mãe, pai e filhos. Então, isso é família, é a bênção de Deus. Então, amados irmãos, Deus ele não aprova homossexualidade. Nós sabemos, amados, igual eu falei, nós devemos respeitar, mas não devemos aceitar a prática do pecado, amém? Então, espero que os irmãos gostem desse estudo, amém? Vamos estar orando. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo. Te agradeço, ó Pai, pela Tua palavra. Senhor, e cada vida possa sentir este vídeo, possa sentir a Tua presença, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos dá mais sabedoria e entendimento da Tua palavra. Ó Pai, que nós possamos estudar mais e mais, Pai, ter conhecimento mais e mais da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo. Amém. Que Deus abençoe a todos.